Era da plataforma Aprenda. Na aula passada a gente estava discutindo sobre como as constituições brasileiras trataram o controle de constitucionalidade. E aí vocês viram que em 1946 começou o controle concentrado. Em 1891 começou o controle difuso, né? Já comentei para vocês que o controle difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal e que declara a inconstitucionalidade da norma no caso concreto, e o controle abstrato só é feito no Supremo Tribunal Federal. E agora nós vamos falar um pouquinho das espécies de inconstitucionalidade. As espécies de inconstitucionalidade nós chamamos de por ação e por omissão. Por ação é quando você tem uma norma constitucional, uma norma inconstitucional. Quando você tem uma norma por omissão, é quando você não tem uma norma que regulamenta, consequentemente, ela é inconstitucional por omissão. Por quê? Por isso que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Tá certo? Essas normas de eficácia limitada, classificada na José Afonso da Silva, elas são enfrentadas pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E os direitos fundamentais, eles são enfrentados pelo mandado de injunção, que é um remédio constitucional, que trata só dessas omissões legislativas referentes aos direitos fundamentais, nacionalidade, cidadania, essas partes de direitos fundamentais. Então, quando você tem... E você tem também uma ação, né? Ação do ponto de vista formal, do ponto de vista material, você tem a forma da Constituição violada, você tem a matéria da Constituição violada, e você tem também vício de decoro, que foi inaugurado com o mensalão, que é quando você tem o deputado e o senador, de alguma forma, cooptado financeiramente para produzir uma norma. O Supremo não enfrentou isso ainda não, mas pode enfrentar futuramente quando você tem a presença de deputados e senadores cooptados financeiramente para votar uma lei, por exemplo, tá bom? Quando você tem a inconstitucionalidade, né, que nós chamamos de nomodinâmica e nomoestática, nós estamos falando da inconstitucionalidade formal, tá certo, nomodinâmica, quando você tem um vício no processo legislativo. Então, a nomodinâmica é a violação dos pressupostos e objetivos do ato. Quando você tem inconstitucionalidade material, nós chamamos de nomoestática, tá certo? É quando você tem uma inconstitucionalidade que viola frontalmente os direitos fundamentais. Então, isso é para você ter uma noção geral, só para você não ficar voando lá. Por exemplo, uma inconstitucionalidade formal é violação do devido processo legislativo, que é a fase de iniciativa. Você sabe muito bem que no artigo 22 da Constituição define se as normas são constitucionais ou inconstitucionais, né? E a iniciativa do processo de elaboração dessas normas pode, de alguma forma, violar. Como assim? O presidente da República tem competência para iniciar e deflagrar determinados processos legislativos. Competência privativa dele. E se o legislativo faz aquela norma tem uma inconstitucionalidade formal, porque viola frontalmente, é um vício de iniciativa. Mas se a norma está diretamente ligada a uma retirada de direitos dos presos, a partir de agora o preso não tem mais direito a tomar banho de sol, aprovou no Congresso Nacional. Essa norma vai violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa inconstitucionalidade, ela é material. Tá? Ela viola frontalmente a Constituição, materialmente falando, os seus direitos e garantias fundamentais. Tudo bem? Só para você ter noção o que é inconstitucionalidade formal, o que é inconstitucionalidade material. A gente vai se falando. Calma aí.